Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos que estão chegando aqui no meu canal do YouTube, no YouTube, também aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula, para mais uma live do nosso quadro Filosofia Explicada. E no dia de hoje, quarta-feira, dia 26 de fevereiro, nós iremos continuar estudando aqui no nosso quadro Filosofia Explicada a obra A Praxis da Psicologia, do professor Martim Echavarria. Continuaremos analisando, meditando e refletindo sobre as verdades filosóficas, as verdades teológicas por trás da antropologia, da psicologia e da filosofia moral. Convido todos vocês agora, a curtirem esse vídeo, a compartilharem com os seus amigos, a divulgarem entre as pessoas conhecidas, para que mais pessoas tenham acesso a essa formação, a este ensino, a esta doutrina, a essas ideias tão necessárias e tão fecundas, digamos assim, em todos os tempos. Uma boa tarde para quem está chegando aqui no Instagram, aqui no YouTube. Dona Sandra, boa tarde, tudo bem? Me digam, por favor, pessoal aqui no Instagram, pessoal aqui no YouTube, me digam, por favor, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, tudo certo, tudo tranquilo? Boa tarde, José. Tudo bem? Tudo jóia? Dá para ouvir bem e ver bem? Muito obrigado, José. Pessoal aqui no Instagram, também me ouve bem? Boa tarde, Andrea. Tudo bem? Show de bola, então. Bom, então, já compartilharam, já mandaram, já divulgaram este assunto, este conteúdo, esta aula com os seus conhecidos, amigos, parentes? Já mandaram para os seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso a essa formação? Na aula de hoje nós comentaremos, seguiremos comentando a praxis da psicologia do professor Martim Echavarria a partir da página 175, ok? Bom dia, meu querido. Tudo bem, Igor? Página 175. Quem tem a obra, a praxis, por favor, pegue. Página 175. Caráter e hábitos. Caráter e hábito. Esse é o tema da aula de hoje. O que é o caráter para Santo Tomás e o que é o hábito, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, como de costume, nos colocando na presença de Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos ajude a fazer um bom estudo hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que pelo mesmo Divino Espírito apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, minha gente boa. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje? Então, começamos lendo aqui, acompanhando o texto do professor Martim Echavarria. Dada a sua importância para o que queremos demonstrar, é necessário aprofundarmos-nos, todavia, mais no tema da modelação da afetividade por parte da mente. Então, quem está chegando agora, é bom que se diga que nós viemos já estudando os capítulos antecedentes aqui da obra da Praxis,
E uma ideia central que aparece nos últimos capítulos é a ideia de que a inteligência deve ordenar a afetividade ou as paixões do homem. E que ela pode sim ordenar. Ela tem potência, ela tem capacidade, ela tem virtude para isso. Ok? Então, o tema do caráter, ou do desenvolvimento, da formação do caráter, está relacionado com essa ideia, com esta necessidade que nós temos de amar o que tem que ser amado e odiar o que tem que ser odiado. Amar o Grêmio quando ele tem que ser amado. Odiar o Grêmio quando ele tem que ser odiado. Ok? Fazer o que tem que ser feito e não fazer o que não pode ser feito. Ok? Então, num primeiro instante aqui, o professor Martim Echevarria vai falar que o que nós chamamos hoje de caráter é o que os antigos chamavam de ethos, ou fim. Um caráter, uma personalidade, ela está ou ela se descreve, nós podemos constatá-lo a partir do fim que ela tem para si, ou que ele possui para si. Então, a noção de fim, de finalidade de Santo Tomás é aquilo que o fim que cada um tem para si, é como que o princípio estruturante da conduta, o princípio estruturante do agir. Ele é o ethos, é a finalidade, é o fim, é o ponto para o qual aquela pessoa está ordenada. É o ponto para o qual aponta o seu nariz, digamos assim. Então, de Santo Tomás, que a ética, ela não trata unicamente, boa tarde para quem está chegando, a ética, ela não trata unicamente da conduta, de uma ação isolada concreta, mas dos porquês, das razões, do fim que move a intenção do sujeito. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Do fim que move a intenção do sujeito. Por quê? Porque o fim, caríssimos alunos que estão aqui assistindo essa aula agora, o fim é primeiro na intenção e o último na execução. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. O fim, ele é primeiro na intenção, eu preconcebo o fim, eu tenho, pela visão do intelecto, o conhecimento do fim, e eu tendo para ele, embora eu não tenha ainda a posse dele. Vale a pena aqui estudar os 12 atos, as 12 fases da vontade ou do ato voluntário, que caracterizam o voluntário. Né? A intenção é um dos atos, por meio dela, a nossa vontade se inclina para o fim, e aqui já é o começo da fruição, de algum modo, vai dizer Santo Tomás. Mas não é a fruição, o fruto. O fruto, ele é a posse do fim intentado, querido, pré-concebido. Então, entre a intenção e a posse, a fruição, o gozo, há todo um caminho que nós devemos percorrer. Só que percebam que, por que o fim e a intenção do fim são muito importantes? Porque tudo que nós iremos é por causa do fim que nós aderimos e escolhemos, deliberamos este meio ou aquele meio, esta vida ou aquela vida, esta escolha ou aquela escolha. Então, o ethos estruturante da nossa personalidade, ele é como que o fim norteador e o sentido de nossa vida. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante ter isso em mente, que o fim, ele é o primeiro na intenção e o último na execução,
mas ele é como que um princípio, é um fundamento estruturante de todas as nossas escolhas. Por isso que é muito importante nós termos fins corretos, condizentes com a natureza humana. No meu curso de mentoria em antropologia e psicologia tomista, na primeira e na terceira aula, elas são só sobre o fim último da vida humana. Convido vocês aqui já a ficarem atentos, a se inscreverem na lista de espera para a próxima turma de iniciação à antropologia e à psicologia tomista. Então, essa ideia do fim, ela é muito importante. Tá? Então, os gregos, eles não estavam só interessados com a conduta. Por isso que a ética não é a ciência da conduta, mas é a ciência do aperfeiçoamento do caráter para o fim último verdadeiro, para o fim verdadeiro. Isto é a ética. Como que a gente aplica isto à nossa vida, em cada caso concreto, em cada situação concreta? Isso se dá por meio da prudência. A prudência, para quem não sabe, depois nós iremos estudar mais a fundo. Inclusive, eu tenho aqui no meu canal do YouTube uma playlist onde eu estou comentando, artigo por artigo, a virtude da prudência. Aconselho vocês a, depois do término aqui da nossa aula, a darem uma olhadinha aqui no meu canal do YouTube. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva agora. Ative o sino de notificações. Curta esse vídeo. Né? É importante que vocês curtam o vídeo. Quem está aqui no Instagram, quem está no YouTube, porque assim essas plataformas, elas entendem que o nosso conteúdo ele tem alguma relevância para outras pessoas. Para outras pessoas. Tá? Então, minha gente boa, a prudência é o hábito, a virtude ou a estrutura mental por meio da qual nós aplicamos os princípios universais, o fim que nós temos para a nossa vida a cada caso concreto. Então, dependendo do fim que nós temos para a vida, nós iremos organizar todo o nosso caráter de um modo. Dependendo de outro fim, nós iremos organizar de outro modo. Então, por isso que, volto a dizer, a ética ela não é simplesmente estudo da conduta, mas ela é estudo do fim verdadeiro e do aperfeiçoamento da pessoa para este fim, para este ethos, para este telos. Ok? Alguma pergunta, dúvida, comentário aqui? Então, a palavra caráter para Santo Tomás, ela pode significar, primeiro, uma realidade, uma potência sobrenatural, uma possibilidade, uma potência sobrenatural infundida por certos sacramentos. Diz aqui o professor Martim Chavarria. Por outro lado, Santo Tomás não usa nunca o termo caráter como fazemos nós. No contexto de seu pensamento, como em geral do medieval, o caráter é uma potência sobrenatural infundida por alguns sacramentos cristãos que configuram de modo especial a pessoa a Cristo. Justamente os que imprimem caráter, batismo, confirmação e ordem sagrada. Trata-se aqui não de um hábito adquirido, mas de uma potência, uma possibilidade, uma certa capacidade para realizar obras sobrenaturais, ou obras da graça de Deus, da vida divina em nós. Quando a gente fala de caráter hoje em dia, não é neste sentido, embora este sentido ainda exista. É um sentido
que está ligado, é um conceito, um significado atribuído ao caráter, à ordem sacramental, tá bom? Todavia, em geral, Santo Tomás não possui um termo para designar caráter. Não possui diretamente, no sentido como nós entendemos hoje. Aquilo que torna uma pessoa plenamente desenvolvida. Embora, às vezes, ele refira-se como hábito ou virtude, não enquanto designa um hábito particular, mas o conjunto dos hábitos. Como que nós podemos aqui, então, definir o que é um caráter? Em alguma oportunidade, referindo-se especialmente ao caráter virtuoso, fala Santo Tomás no conjunto ordenado de virtudes. Ordinata virtutum congregatio. Se o que queremos estender, de modo que também abarque o caráter vicioso, podemos definir o caráter, dois pontos. Definição de caráter agora, dada pelo professor Martim Echevarria. O conjunto ordenado dos hábitos operativos práticos, afetivos, cognitivos e comportamentais. Então, para Santo Tomás, de modo geral, o caráter ele está associado ao conjunto de hábitos práticos, operacionais, que ordenam a alma ou a pessoa para determinado fim ou propósito, ou bem, para determinada finalidade. Eles inclinam, eles ordenam, eles empurram, de algum modo, a pessoa para uma determinada visão ou modo de ser. Não no sentido ontológico. Atenção aqui. Entra um ponto importante aqui. Porque, vejam, para que exista este conjunto de hábitos adquiridos, deve haver uma pessoa. Eu não vou falar disso aqui agora, mas para Santo Tomás, uma coisa é a pessoa, outra coisa é o caráter. Pessoa é substância individual de natureza racional. Caráter é o conjunto de hábitos adquiridos por essa pessoa. E estes hábitos podem ser virtuosos ou viciosos. Serão virtuosos se eles ordenarem a pessoa para o fim verdadeiro da pessoa, para o fim último. Não qualquer fim, mas o fim último verdadeiro. E eles serão falsos, este caráter será ordenado sob um fim equivocado, errado, falso, se ele ordenar para um fim falso, um fim equivocado. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Sheila. Diz a Letícia aqui no YouTube. Vamos ver. Antropologia é maravilhosa. Abre um leque muito grande para conhecer a natureza, a origem e o destino do ser humano. Exatamente. Mas também abre um leque para a gente conhecer mais do que isso, Letícia. A conhecer o próprio Deus. Por quê? A razão humana, ela tem capacidade de, dos efeitos de Deus, constatar a sua existência e constatar alguns atributos deste próprio Deus. E o homem é um efeito de Deus. Logo, ora, do estudo do homem, nós podemos chegar a Deus como causa deste efeito, que é o homem. Aí nós caímos na metafísica, caímos na teologia natural. Então sempre é bom a gente ter essa convicção de que nenhum dos entes deste mundo se explica a si mesmo. Nenhum deles é a causa dele mesmo. Mesmo o homem. Se cada um de nós aqui criar para si um fim último,
seja a profissão, seja o emprego, seja a própria filosofia ou a virtude, nós veremos necessariamente que este fim, embora seja um fim, não é o fim último. Porque eu posso dar esta aula, que é um fim, mas este fim, ele é apenas um fim parcial, incompleto, limitado, que não satisfaz totalmente a minha vontade. A minha vontade só será satisfeita plenamente quando tiver a posse do fim último, a posse do bem, supremo, na verdade. E este é o fim último verdadeiro da vida humana. Ok? Então, quem é este fim último? O que é este fim último? Aí nós chegamos, pela análise psicológica, moral e antropológica do homem, a Deus. Caímos em Deus. Certo? Então, estudar antropologia é muito mais do que conhecer somente o ser humano. É conhecer também algo de Deus. Algo de Deus, ok? Alguma dúvida, pergunta até aqui? Então, recapitulando. O caráter é o conjunto ordenado dos hábitos operativos do ser humano, que pode ser um conjunto de hábitos bons ou um conjunto de hábitos ruins. Analisemos brevemente essa definição. Como já indicamos, o que se costuma chamar caráter é constituído por hábitos. Então, o caráter é o conjunto de hábitos possuído, adquirido por uma pessoa. É a personalidade. Hoje em dia se confunde personalidade com caráter, né? Então, o que é uma personalidade? É como que se forma uma personalidade? A partir dos hábitos que esta pessoa possui, essa pessoa tem. Com efeito, falamos de caráter não somente tendo com base uma ação, nem sequer uma simples disposição, mas quando há um modo de ser ou um estilo de vida permanente, para empregar a terminologia de alguns psicólogos atuais. Então vejam, o caráter, ele não é simplesmente, você não pode dizer que alguém tem um determinado caráter ou uma determinada personalidade analisando somente um ato isolado desta pessoa, ou algum comportamento que ele realiza de vez em quando, coagido por circunstâncias que muitas vezes escapam do voluntário, do que ele quer. O caráter, a personalidade é conhecida a partir da observação do que uma pessoa faz sempre ou quase sempre, especialmente em momentos, diz Aristóteles e Santo Tomás, em situações que são inusitadas, digamos assim. De repente, diz Aristóteles e Santo Tomás, boa tarde, Victor, tudo bem? Bom almoço e boa aula. Diz Aristóteles e Santo Tomás que nós conhecemos o nosso hábito, os nossos hábitos, ou os hábitos de alguém em situações inusitadas ou de repente, que não são pré-conhecidas, que nós não nos preparamos, que nós não deliberamos, mas que nós temos que agir rapidamente de um determinado modo para resolver uma determinada circunstância ou situação. É ali que nós conhecemos o nosso caráter, os nossos hábitos, entendendo aqui caráter como conjunto de hábitos adquiridos, práticos, mas também científicos, intelectuais, mas sobretudo práticos, da ação, do agir, certo? Ok? Então, o caráter
formado por uma série de hábitos, por exemplo, de imprudência, de covardia, de intemperança, de inconsideração, de impureza, quando nós pensamos, agora eu vou agir neste instante prudentemente, eu vou pensar o que eu devo fazer, quais são os melhores caminhos, como que eu faço para chegar até estudar filosofia, quem são os melhores professores, quem são os melhores livros. Até aqui nós temos, estamos realizando sim um certo ato, mas é um ato deliberado, é um ato que está partindo de uma certa reflexão interior. Aqui nós conhecemos, sim, que o homem é racional e que o homem tem essa capacidade. Mas nós não conhecemos diretamente o nosso hábito, porque o hábito, ele foi adquirido a partir de muitos e muitos e muitos e muitos atos, que partiram ou não partiram dessa deliberação. Então, se eu realizei muitas ações que não partiram deste raciocínio, numa situação inusitada, no de repente, eu vou tender também a agir mais, não a partir da deliberação, mas a partir da espontaneidade irracional. Guiado muitas vezes pelas paixões, pelas emoções, pelos afetos, e não por uma deliberação, por um ato humano que decorre da inteligência e da vontade. É aí que nós conhecemos o hábito que nós possuímos, que foi, volto a dizer, adquirido pela repetição de atos bons ou ruins, atos voluntários ou atos irracionais, imorais. Porque o moral é aquilo que, podemos dizer que é aquele ato que procede da inteligência e da vontade, sobretudo, por meio do qual o homem é senhor de si mesmo. Isso é um ato moral, um ato humano, de Santo Tomás. É isto que caracteriza o ato humano. Proceder da inteligência e da vontade deliberada. Quando nós realizamos um ato assim, outro ato, vai se criando em nós um hábito bom. Por quê? Porque nós somos feitos para fazer isso. O homem é feito para isso, gente. Se ele fizer isso, será bom. Quando nós nos acostumamos a agir movidos não pela deliberação do intelecto, mas pela deliberação, entre aspas, ou juízo dos sentidos e das paixões, nós, por meio de um ato destes, outro ato e outro ato, nós vamos pouco a pouco realizando ou adquirindo um hábito contrário à nossa natureza. Por quê? Nós não somos feitos para agir assim, para obrar assim. E isso faz com que nós, pouco a pouco, nos tornemos algo contra o que nós somos de fato. Vai se formando em nós um caráter, um conjunto de hábitos contrários à natureza. E a este caráter nós chamamos de caráter vicioso ou desordenado, porque ele está inclinado a agir inusitadamente ou de repente em situações não pré-concebidas ou previstas, contrário ao que o homem é feito a agir. Ok? Mas volto a dizer, o caráter não é conhecido a partir de um ato somente assim, porque nós podemos realizar atos assim, de vez em quando. Mas isso caracteriza, ou isto permite identificar um caráter que é assim, quando a pessoa age assim quase sempre, como um estilo de vida, um modo de ser, na linguagem de Santo Tomás aqui e dos escolásticos, como uma segunda natureza. O hábito, ele se torna, de Santo Tomás, como que uma segunda natureza. É uma qualidade, é uma alteração não substancial,
porque nós continuamos sendo ainda homens. Mas é uma alteração qualitativa, algo muda em nós. Algo se altera na pessoa. Algo nela a dispõe a agir de maneira muito difícil de mudar, imutável praticamente, para buscar A ou para buscar B. O problema é que a virtude nos faz buscar A porque nós temos que buscar A. A virtude faz a esteira rodar para alguém poder correr em cima dela. O vício faz a esteira emperrar e ninguém conseguir correr em cima dela. Ok? Então, nós poderíamos conhecer o caráter da esteira de corrida, se ele é bom, se ela está ordenada, as suas operações próprias estão acontecendo. Boa tarde, seu José, seja bem-vindo. Nós podemos conhecer um caráter desordenado em uma esteira a partir da observação do fato de que ela não consegue realizar a sua operação própria e, portanto, ela não alcança a sua finalidade, o seu fim. Um hábito só não constitui um caráter, ainda que seja um aspecto, traço, como se diz hoje, do mesmo. Mas quando falamos em caráter, nós nos estamos referindo a um conjunto ou congregação destes. É o conjunto de hábitos. Nesse grupo de hábitos se encontra uma hierarquia ou uma ordem determinada pelo fim que a pessoa se propõe. Então, o fim, ele vai estruturar, ou vai ser a fonte estruturadora, digamos assim, organizadora de todos os hábitos que eu possuo. Por exemplo, se o meu fim é o prazer sensível do sexo, todos os hábitos, os vícios que eu possuo, ou que eu possuirei, ou que estruturam o meu caráter, vão se organizar para este fim do prazer sexual. Se o fim último da minha vida é a avareza, ter dinheiro, a riqueza, todos os vícios que eu possuo vão se estruturar, se organizar para este fim. Não só um ato errado, isolado, ou um hábito, mas todos. Todos. Então aqui o professor Martinha de Avaria vai fazer uma explicação importante do que são os hábitos a diferença entre hábito natural e hábito adquirido. O que é um hábito natural? É um hábito que nós possuímos por natureza, que nós temos simplesmente pelo fato de nós sermos seres humanos. Por exemplo, o hábito dos primeiros princípios, o hábito da sindérese, são hábitos que vale a pena vocês estudarem, conhecerem, que são naturais. Nós possuímos e não precisamos adquiri-los por meio da repetição de atos. Basta que nós sejamos o que nós somos. A Isabela escreve aqui no... Uma pena eu não poder acompanhar agora. Vou procurar a gravação posteriormente. Minha cara, a gravação ficará salva no YouTube uma semana, tá? Depois eu retiro e ponho lá no nosso curso sobre o comentário e a praxis da psicologia do professor Martinha de Avaria. Então, uma semana você tem para assistir essa aula no YouTube, tá bom? Já os hábitos adquiridos, eles são hábitos, como diz o nome, que devem ser adquiridos por nós. Não são hábitos naturais, mas que exigem uma repetição de atos.
e atos conscientes, voluntários. Tá? Porque todo o nosso ato ele é voluntário. Todo ele. O ato humano ele é voluntário. Mesmo quando nós realizamos um ato de paixão, a nossa vontade consente neste ato. Tá ok? Bom, então, penso eu que com a exposição de hoje já dá para ficar um pouco claro o que é o caráter para Santo Tomás. É o conjunto de hábitos adquiridos que inclinam o ser humano para fazer algo bom ou algo mal. Em que sentido? Bom ou mal em que sentido? No sentido de estar ou não adequado à própria finalidade da vida humana ou ao próprio fim do ser humano. Então, uma pessoa com um bom caráter ou uma personalidade bem formada é aquela que possui um conjunto de hábitos que ordenam a ação dela para estar conforme o fim último da vida humana. Uma pessoa com um caráter desordenado é uma pessoa que tem um conjunto de hábitos que a afastam do seu fim último verdadeiro. Vejam aqui, então, a importância de conhecer o fim último verdadeiro. Porque é a partir dele que nós iremos estruturar tudo mais, como foi dito, como foi falado aqui ao longo de nossa aula. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma objeção? Final, fiquem à vontade. Já compartilharam esta live, esse estudo com os seus amigos e conhecidos? Se não, por favor, façam isso agora, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para que a gente possa continuar trabalhando aqui e divulgando a boa filosofia, a verdade para mais e mais pessoas. Vamos ver aqui o que diz. Eu sou católica no YouTube, no Instagram, desculpem. Pensando no fim último, alcançar a santidade, a repetição de boas ações nos levam a bons hábitos, isso molda o nosso caráter e nos facilita o alcance do fim último. Certo, minha cara? Exatamente isso. As virtudes, elas não são o fim último de nossa vida, mas elas são meios, caminhos para alcançar o fim último. Pensa, por exemplo, uma esteira rodar não é o fim último dela ainda, funcionar. Mas o fim último dela é alguém correr em cima dela. Ela pode muito bem estar funcionando e ninguém correr. O que vai acontecer com uma esteira ou com uma casa se ninguém habitar nela? Ela pode ser virtuosa, ela pode, digamos, ela pode muito bem ter o quarto, ter a janela, ter os seus cômodos e assim por diante. Mas se ninguém morar nela, o que vai acontecer? Pouco a pouco essa casa vai se destruir. Pouco a pouco essa esteira vai parar de funcionar. Então as virtudes não são o fim do caráter, mas elas expressam um tipo de caráter e elas nos ordenam para o nosso fim último verdadeiro. Deixa eu ver o que mais se escreve aqui. Certo, minha cara? Psicólogo João Queiroz. Uma pessoa pode ter um bom caráter mesmo não tendo consciência do fim último? Então, meu caro, absolutamente falando, não. Tá? Aqui, parece um pouco duro falar isso, mas vamos tentar pensar no seguinte exemplo. Essa taça aqui, se ninguém consegue beber água nela, se ninguém realiza o fim dela, mas ela tem a cor, ela tem o peso, ela tem esse odor dessa taça aqui. Nós podemos falar absolutamente falando, ela tem tudo isso, mas ela não realiza o fim dela. Nós podemos falar que essa taça é boa? Parece que não, porque uma taça é boa somente na medida em que ela se ordena e ela alcança o seu fim. Um homem só pode ser ordenado e ser bom se em cada ato concreto
ele conscientemente, de fato, ordena esse ato aqui agora para o fim último. Por quê? Vai chegar uma hora, ou pode chegar uma hora, que esta pessoa que vive uma vida buscando a verdade, a bondade, a justiça, mas achando que o fim último dela seja, sei lá, ganhar dinheiro, ter fama, ter riqueza, ter glória, ter poder, pode chegar uma hora que essa pessoa se frustre, que ela sofra psicologicamente, que ela se angustie, e na verdade isso acontece. Porque todos esses bens, meu caro psicólogo João, se a pessoa não põe o verdadeiro fim último como o motor que rege a intenção dela, ela vai colocar outra coisa. E esta outra coisa é insuficiente. É insuficiente, é limitada. Não pode satisfazer totalmente o anseio da alma dela. E, portanto, não há como, de fato, ela ser boa, ela ser saudável. Ela vai ser, mais cedo ou mais tarde, a palavra está me fugindo agora, ela vai ser atormentada por a possibilidade, inclusive, da perda desses falsos fins, da insuficiência desses falsos fins. Então, eu responderia assim, tá? Absolutamente falando, não. Ela pode realizar atos bons, mas absolutamente falando, ela não pode ser boa se ela não se ordena para o fim último. Deixa eu ver aqui no YouTube. Deus é o primeiro na intenção e o último na ação. Seu José, Deus é o primeiro conhecimento, digamos, é o primeiro objeto da nossa intenção, com certeza. Porque cada ato que nós realizamos, sabendo ou não, querendo ou não, tende para Deus. Porque a nossa vontade, de Santo Tomás, ela é o apetite do bem universal. E cada bem particular que nós queremos aqui à nossa volta, só o queremos por causa do bem universal. Então, sim, Deus é o primeiro na intenção, mas com certeza o último na execução, na posse. Tá? E isso só vai se dar em Santo Tomás para aqueles que viverem uma vida de amizade com Deus, na graça de Deus, e morrerem na graça de Deus. Ou seja, aplicarem à sua vida todos os méritos adquiridos pelo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então, nós temos a intenção de Deus. Mesmo quem não sabe, tem. Mas para ter a posse é preciso viver na virtude, buscar as virtudes naturais e as virtudes sobrenaturais. Ok? Porque mesmo se nós tivéssemos a vida natural mais virtuosa de todas, fôssemos o maior filósofo, soubéssemos filosoficamente que Deus existe, nós ainda não teríamos a resposta para a pergunta mais importante de todas. O que é Deus? Ainda restaria esta pergunta. O que é Deus? Esta pergunta só vai ser respondida com a visão beatífica, que só é alcançada por meio do auxílio da própria graça de Deus, que nos permite alcançar isso. Sobretudo, pelo link entre o homem e Deus, que é o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por ele. Portanto, ninguém alcança o fim último, verdadeiro e último mesmo, não é o fim que eu alcanço um e quero outro posteriormente. Não, é o fim último. Ninguém alcança este fim último se não for se agarrando e se unindo aos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Como, pergunta o Fernando aqui no YouTube, tá? Como se conscientizar verdadeiramente pela virtude e melhorar
e combater os vícios. Meu caro Fernando, certamente o único caminho para que a gente comece a abandonar os vícios e a adquirir a virtude é você realizar atos, um ato atrás do outro. Não focar na virtude, não se preocupar com a virtude adquirida, a temperança. Mas aqui e agora, se você, meu querido, é viciado em pornografia, intemperança, impureza, um ato do teu apetite sensitivo que busca o bem deleitável aprendido pelos sentidos e não o bem racional aprendido pela inteligência sob a luz da fé. Se você tem esse vício, foque no ato. Peça a Deus a graça de agora, nesse instante, eu não vou ver pornografia, porque eu quero amar a Deus, porque eu quero amar minha esposa, porque eu quero adquirir a virtude, porque eu quero conseguir trabalhar, porque eu quero ser um homem. Um ato, 1 segundo. Se você tem o vício da impaciência, diga agora, 1 segundo, 1 momento, agora. Eu vou querer o bem da razão, que é o bem da minha esposa, e eu não vou reclamar, eu não vou xingar, eu não vou murmurar. Começa realizando um ato. Você vai cair no caminho, porque é natural, vai ter quedas. Mas o mais importante é não ficar na queda. Levanta de novo. Realize novamente um ato. O que vai acontecer? Você vai começar a espaçar as suas quedas. Vai se fortalecendo. Focando no ato. No ato. Caiu, levanta. Um ato. Outro ato. Caiu, levanta. Outro ato. Outro ato. Outro ato. Outro ato. Caiu, levanta. Outro ato. Outro ato. Outro ato. Vai chegar um momento em que a tua alma ela vai se estabilizar no ato contrário. E não vai ser mais penoso moderar o apetite. Só que, claro, isso leva tempo, e diz Santo Tomás, não é assunto da aula de hoje, mas podemos falar, esta vida, o hábito da virtude, o caráter virtuoso, o caráter humano bom, ele só é adquirido nesta vida por causa do pecado original, por meio da graça de Deus. Sem a graça, nós podemos realizar atos bons, mas o hábito não. Então, penso que vocês aqui que estão aqui devem ter em mente que nós somos chamados, sim, a uma vida ordenada, uma vida humana, uma vida normal, a um caráter que seja humano de fato, mas que é preciso se perguntar: eu estou buscando os meios condizentes para isso? Eu estou buscando a graça de Deus? Eu estou me humilhando e dizendo: Senhor, eu sou uma merda mesmo, eu não consigo, me ajuda, me dá a tua graça para realizar um ato, outro ato, outro ato. É somente aí que nós iremos começar, de fato, a desenvolver um caráter humano, um caráter virtuoso, portanto. A Sandra Maria pergunta aqui: era o que buscava Santo Agostinho, mesmo sem saber, como ele escreveu nas Confissões, não é isso? É isso mesmo, minha cara. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tu estavas dentro e eu estava fora. Ou seja, Deus está, por ser o autor da nossa natureza, em nós. E nós só vamos o encontrar quando nos voltarmos para o que nós somos de fato. Enquanto nós buscarmos nas coisas do mundo o fim, nós iremos ser infelizes. Porque a nossa vontade só vai repousar na posse de um bem perfeito. Ok? Então, agradeço até agora a presença de todos. Peço mais uma vez que quem não se inscreveu no canal se inscreva, compartilhe com os seus amigos e conhecidos esta aula, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas comunidades, na sua paróquia, para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo, a esta formação. Muito obrigado a todos e até a próxima aula do nosso quadro Filosofia Explicada.